Bom, esse é mais um vídeo voltado para a turma de Cálculo 3 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora diferenciabilidade, tá? Pessoal, quando eu falo de diferenciabilidade, tá? É que eu vou tratar das condições para que uma função seja diferenciável, tá? E aí eu tenho que, olha aqui que legal essa propriedade, gente. Se eu consigo cumprir essa condição, automaticamente eu consigo provar, tá? Esse vídeo aqui não é bem para demonstração, mas eu posso depois gravar um vídeo demonstrando por que isso é verdade. Mas olha só, se eu consigo, tenho um ponto x0, y0 é um ponto de domínio dessa função, tá? Se essa função possuir derivadas e esse ponto x0, y0 fizer parte desse conjunto onde que tem derivadas parciais, né, desse intervalinho aí, e se essas derivadas também forem contínuas nesse ponto, então ela é diferenciável, tá? Vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, vocês já devem ter visto aí alguns videozinhos meus de como fazer derivação aí direto, né? Posso até depois fazer um vídeo melhor detalhando como fazer a derivada parcial, tá? Pelas regras simples mesmo de derivação lá em cálculo 1. Pois bem, vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho que verificar se as funções a seguir são diferenciáveis em R2, ou seja, no caso aqui o ponto, eu estou falando de todo o domínio, tá? Então, eu não estou detalhando num ponto específico, mas vocês vão ver que também vale. Primeira, x ao quadrado mais y ao quadrado. Gente, derivada, deixa eu colocar meu apontador a laser aqui. Para derivada parcial em relação a x, meu y vai ser constante. Então, derivada de x quadrado é 2x. Em relação a y, é 2y. Olha só, essas derivadas são funções polinomiais. Então, se ela é função polinomial, não tem nenhuma restrição. Olha, não pode ser em tal ponto. Não, isso não existe, porque toda função polinomial ela é definida em todo conjunto dos reais. Logo, ela por o intervalo estar contendo todos, qualquer ponto que está aqui, né, qualquer ponto que faz parte desse domínio, também ela é contínua, tá certo? Vamos ver um próximo exemplo aqui, ó. 3xy ao quadrado mais 4x quadrado y mais 2xy. Gente, derivada em relação a x. O y é constante, derivada de x é 1, não é isso? Tá? 3y quadrado. Derivada de x quadrado é 2x. Vai multiplicar com 4, esse 2 vai virar 8. Vai cair 1 lá no expoente. Derivada de x é 1, tá ok? Mesma coisa aqui em relação a y, só que agora o x é constante. Então, derivada de y quadrado é 1y. Derivada de y é 1, vai ficar só 4x quadrado. Derivada de 2xy vai virar 2x. Novamente, por suas derivadas parciais serem funções polinomiais também, o domínio vai abranger todo o R2, ou seja, não tem nenhuma exceção. Qualquer ponto que você der aí, essa função vai ser contínua, correto? Se a função é contínua no ponto que você quer, na derivada também, tá ok? Então, ela é diferenciável nesse ponto. Não sei se achar, agora ficou um pouco mais claro, né? Qualquer ponto que eu pegar, sei lá, o ponto 0 e 1. 0 para x, y igual a 1. Se eu jogar nessas derivadas, eu vou encontrar valores, certo? Por quê? Porque tem como fazer, não tem nenhuma restrição. Então, eu consegui jogar na derivada e eu consegui achar um valor. Ela é contínua, tá ok? Não tem nada me restringindo aí. Então, por isso que ela é diferenciável. Agora, o C, a questão C, eu queria tratar ela com cuidado, porque a gente vai fazer uma regra da cadeia, tá? A derivada do seno é cosseno, certo? Então, o que eu vou fazer? Faço a derivada de dentro em relação a x. O x vai ficar valendo 1, vai ficar y² só, porque ela é constante.
vezes o que está aqui, tá? Em relação a y, dentro, derivada de y quadrado é 2y, eu vou multiplicar com o x, que é constante, certo? Vai ficar 2xy, vezes o cosseno. Gente, toda função trigonométrica, né? Aqui era para escrever trigonométrica, enfim. Toda função trigonométrica, ela também abrange o R2, certo? Aqui não tem nenhuma restrição. Então, neste caso, ela também, qualquer ponto que você der para x e para y, eu vou ter aí um valor, tá? Agora, olha só. Aqui já temos uma restrição. Verificar que as funções dadas são diferenciáveis em todos os pontos do R2, exceto na origem. Neste caso, pessoal, até pela demonstração, pelos vários caminhos aí, eu já conseguiria provar isso aqui, tá? Mas como não é esse o propósito, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a derivada parcial de cada uma. Depois que eu fizer a derivada parcial, vocês vão ver que na derivada parcial a minha resposta já vai dar no denominador uma exceção aí, né, para x e y igual a zero. Bom, para fazer a primeira, né, eu vou usar, quando eu faço qualquer derivada do quociente, vocês devem lembrar que se eu tenho lá a derivada disso é a derivada da de cima vezes a expressão que está embaixo, menos a derivada da que está embaixo, vezes a que está em cima, tudo isso sobre a de baixo ao quadrado, certo? Lá em cálculo 1 a gente já viu isso. Pois bem, vamos lembrar agora como que ficaria isso aqui na derivada em relação a x, tá? De x sobre x quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, a derivada da primeira em relação a x vai ficar 1, certo? A derivada, aí vai repetir a funçãozinha que está embaixo, x quadrado mais y ao quadrado, menos a derivada da que está embaixo em relação a x. A derivada de x quadrado mais y ao quadrado em relação a x é só o 2x, porque o y é constante, tá? Vezes a que está em cima. Tudo isso sobre x quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, tá certo? A gente pode até melhorar isso aqui um pouquinho. Isso aqui vezes 1 é ele mesmo, menos 2x ao quadrado, tá certo? Sobre esse cara. E aí, gente, vamos cortar, resumir esse cara com esse, né? Que vai ficar menos x quadrado, certo? Vou colocar o y quadrado na frente, sobre... Tá, essa aqui é a minha derivada parcial em relação a x. Gente, embaixo temos que não pode ser zero, né? Porque é um denominador. Quando que não vai poder ser zero? Quando os dois forem na origem, quando for o ponto 0, 0. Então, ela é diferenciável para todos, menos na origem. Agora, em relação a y, vamos fazer também, né? Aqui estamos aqui. Então, ó, derivada em relação a y, nós temos a seguinte, olha, era x, né, sobre x quadrado mais y ao quadrado, só que a derivada da de cima em relação a y é zero. Já zerou em relação a 1, porque eu posso até fazer ela completa aqui, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Porque não, o x é constante, vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo em relação a y, vai ficar 2y, porque o x é constante, vezes o que está em cima. Tudo isso sobre x quadrado. Opa, não sei o que deu aqui, a caneta falhou. Menos y ao quadrado
elevado a 2, né? Ficou meio estranho aquela meu 2 do expoente aqui. Pronto, melhorou. Bom, gente, isso vai dar zero. A gente pode escrever que a derivada é menos 2xy tudo isso sobre esse camarada aqui. Novamente, nós temos que essa é a derivada parcial em relação a y. Novamente, nós temos que não pode ser zero embaixo, tá vendo? Em relação a b, a gente pode escrever da seguinte forma, olha. Tá lá. F, né? De x aqui, não é isso? Gente, vamos deixar isso em forma de raiz, em forma de potência. Fica melhor para a gente poder entender, tá? Então é x² mais y² em relação ao meio. Eu vou fazer em relação a x, vocês já vão entender porque que vai dar certo em relação a y também. A derivada em relação a x fica, eu vou descer o meio e automaticamente vai ficar negativo porque vai ficar menos meio. Então já vou colocar esse camarada aqui como sendo aqui, tá? E a derivada do que está aí dentro, né? De x² mais y² em relação a x é o 2x, correto? Opa! Então pronto, gente. Agora eu consigo fazer o que? Ó, eu vou cortar esse 2 com esse 2. Então, a derivada de f em relação a x fica x sobre raiz quadrada, tá? x² mais y². Gente, não pode ser de novo na origem. A mesma coisa vai dar em relação a y. Só que se vocês forem fazer a conta, vai dar um y em cima, né? Espero ter ajudado vocês aí, gente.